Vamos já começar nosso papo. Se a Sueli chegar, eu coloco ela aqui para a sala, né? Uhum. Então, semana passada, para quem não pôde entrar na aula, se ainda não assistiu eventualmente, né, lá o vídeo nosso, nós falamos sobre cheque devolvido, tá? E no finalzinho da aula eu tinha começado a falar sobre o recibo, que é um dos documentos da área financeira. Então, deixa só eu pegar aqui, bonitinho, né? Então, só para a gente recapitular, porque antes de eu passar para o próximo documento, e a gente vai relembrar algumas coisinhas aqui que vão envolver, né? Principalmente o boleto aí, né? Então, gente, boleto, nome completo, né? Nome e sobrenome é boleto bancário. Ele já me fala que é um documento que, além de a empresa e o devedor, ela tem no meio do caminho aí, intermediando a brincadeira, um banco, né? Que é quem faz a emissão real desse boleto. O que acontece, gente? O boleto, só para a gente relembrar, ele precisa ter algumas informações de forma obrigatória. Ele precisa necessariamente ter uma data de vencimento, senão o credor vai pagar, o devedor vai pagar o dia que ele sentir vontade, né? Ele precisa ter obrigatoriamente um valor. Aí vocês podem me perguntar assim, Marcelo, mas a minha fatura do cartão de crédito, ele não vem preenchido aqui o valor, a gente que tem que preencher. Sim, porque a fatura do cartão de crédito, ela te dá a liberdade de pagar valores diferentes do que o valor total, né? Então ela vai ter essa mudançazinha aí. Ela precisa ter também, gente, o código de barras, para que possa ser lido por um leitor de código de barras, e aqui em cima, no alto, a representação numérica do código de barras, tá? Esses números aqui são exatamente esses que estão aqui representados no código de barras. É que nós não sabemos ler binário, então a gente não consegue ler isso aqui, né? O que é isso aqui, gente? É uma representação de zeros e uns, tá? Os risquinhos pretos mais fininhos representam um número um só. Sequências mais grossas representam vários números uns na sequência. E os espaços em branco representam o zero. Porque tudo que um computador lê é 1 e 0, né? Quando, Legal. quando eu venho aqui e escrevo, por exemplo, Marcelo, o meu computador, ele não leu a palavra Marcelo, ele leu um monte de uns e zeros que representam essas letras, tá? Então, a gente precisa, né, para a máquina, ela ler na forma disso aqui, e para a gente que é ser humano, tá aqui, porque se o leitor não conseguir ler, né, alguém vai ter que digitar. E aí você não vai digitar, né? Risquinho fininho, branquinho fininho, risquinho fininho. Não dá, né? É inviável. Outra coisa que precisa, agora uma curiosidade, tá, gente? O final aqui, isso aqui muita gente sabe, mas tem alguns que não sabem. Meu O Deus. final do código de barras aqui, ele indica o valor do documento, tá? Então, sempre tirando conta de telefone e de energia, que elas têm um padrão um pouquinho diferente, o final do código de barras é o valor dele, tá? É... Aí a gente tem uma outra coisa que é importantíssimo, gente, e que aqui não tem, porque aqui está falando o seguinte, ó, não receber após o vencimento. Então, depois do dia 29/1, a pessoa não poderia mais pagar esse boleto. Agora, se eu puder pagar depois de vencido, o boleto ele tem que trazer as informações
sobre o pagamento em atraso. Então, vamos sair daqui agora um pouquinho. Vamos para o quadro branco. Quais são as informações que ele precisa trazer sobre atraso? Gente, ele precisa trazer para você o valor da taxa de juros, ou, eu já vi alguns boletos, isso facilita demais a vida de quem tem que pagar, tá, gente? O valor de juros ao dia. Eu já vi boleto que ele traz lá, por exemplo, assim, ó, vai dar 3 centavos ao dia. Então, ele já põe 0,03 centavos ao dia, né? Você não precisa nem muita conta, né, gente? Se você atrasou 10 dias, você faz 10 vezes 3 centavos, 30 centavos. E ele precisa trazer também a multa de mora, tá? Mora, gente, é uma palavra que indica atraso, né? Para quem não souber aí, eventualmente. Esses dois caras aqui, eles seguem uma regrinha. Que regrinha é essa? Então, vamos lá. Os juros legal permitido é de 1% ao mês, tá? E a multa de mora, por regra, existem exceções bem difíceis, mas existem, mas nós vamos falar da regra. A regra é que a multa de mora é de 2%, tá? Marcelo, mas aqui nós temos um problema. É 1% ao mês. Mas e se eu atrasei 5 dias? Eu não passou 30 dias para eu cobrar 1%. Então, o que a gente calcula? A gente faz o seguinte. Para saber ao dia, você vai fazer 1 dividido por 30. Isso aqui vai dar 0,033% ao dia. Tá? E aí, só para a gente relembrar, vou colocar aqui, ó, tenho um boleto de R$700 com 12 dias de atraso, juros legais, ou seja, 1% ao mês, e multa de 2%. Eu quero saber quanto que eu vou pagar nesse boleto aqui. Então, só para a gente relembrar, a gente tinha lá a fórmula J igual a C vezes I vezes T. Então, J vai ser 700 vezes 0,033% vezes 12 dias. Vou pegar minha calculadora, porque eu inventei esses números agora. Então, não tem a menor chance de eu saber o resultado de cor. 33% vezes 12. Isso aqui deu, de juros, 2,77. Por dia. Não, aqui já é o total. Porque a Não, partir porque do ele já momento que pegou eu os dias ali, multiplico não é? por 12, eu tenho o valor total. Tá? Como é 1% ao mês, se eu deixasse um mês devendo, seria R$7 de juros. Então, como é menos do que um mês, o valor é menor do que os R$7, tá? Quando a gente multiplica aqui pelo tempo, né, aqui, ó, tempo aqui 12, eu já estou calculando o valor final desse resultado.
Só que antes de eu calcular o montante, eu vou calcular a multa. Então, eu tenho mais uma multa de 2%. Então, o que, que eu faço? 700 vezes 2%. Essa aqui eu já sei, é R$14. Meu montante, ele vai ser capital mais juros mais multa. Então, meu montante, ele vai ser igual 700 mais 2,77 mais 14. Então, nós temos aqui R$716,77, tá? O que que acontece, gente? Isso aqui é padrão para basicamente todos os boletos que vocês tiverem que pagar. O que que acontece? Eu vou salvar, tá, gente? Eu vou até mandar depois para vocês essa imagem lá no grupo da sala. O que que acontece? Alguns casos a gente tem regrinhas diferentes. Quando o credor, por exemplo, é um banco e, por exemplo, no caso de um financiamento. Por quê? Porque aí eu não trabalho com esse cálculo aqui, a gente trabalha com os juros compostos, a fórmula é outra, né? Agora, nós, pobres mortais, a gente não pode trabalhar com juros compostos, a gente tem que trabalhar com juros simples, ok? Mais um detalhe aqui sobre os juros, gente. Eu não sei aí quem já observou isso ou não. Quando você deixa de pagar, por exemplo, a conta de energia ou a conta de telefone, seja fixo, seja um celular, tá, gente? Tanto faz aqui. Os juros vêm na próxima fatura. Isso, você não precisa se preocupar em calcular juros, porque os juros ele vai ser jogado para a próxima fatura. Eu não sei falar sobre conta de água, gente. Desde que eu moro em Rio Preto, eu moro em prédio e eu nunca paguei conta de água. Então, não faço a menor ideia como funciona na conta de água, tá? Curiosidade triste que o tio tem para contar para vocês também. No caso de um atraso no cartão de crédito, né? Você pagou o cartão de crédito atrasado, os juros são compostos, tá? Não é juros simples que você vai pagar, é bem mais pesado, porque juros compostos ele é mais pesado, ele trabalha com um número elevado. Toda vez que a gente eleva um número, o resultado é maior do que aquele quando eu só multiplico, né? Você disse também sobre isso, professor, na época que a gente estava tendo aula presencial. Sim, sim. Você deu uma base bem bacana também na aula presencial. Dito isso, né? Sobrevividos ao boleto, vamos para um documento que o pessoal não dá a devida importância para ele, gente, que é o recibo. O recibo ele pode ser feito de várias maneiras, tá, gente? Temos esse modelinho aqui que você compra na papelaria. Temos modelos prontos que você pode pegar da internet e pode ser feito à mão, tá? Você pode fazer à mão um recibo, não tem problema nenhum. A validade dele é a mesma, tá? Ele parece, de certa forma, um pouquinho com a promissória que nós já vimos lá na outra aula, na hora de preencher, né? Então, aqui o número do recibo, o valor de forma numérica. Aqui, recebi ou recebemos de o nome da pessoa, a quantia de, o valor por extenso, correspondente a. E por que que isso aqui está sendo pago? São José do Rio Preto, dia
5 de abril de 2021, assino, ponho meu nome e meu CPF, tá? De preferência, tá, gente? Deem sempre preferência, prioridade aí para o CPF e não para o RG, ok? Aqui, do lado esquerdo, fica algo que a gente chama de canhoto, porque fica do lado esquerdo, né? O canhoto vai ficar com você que preencheu o recibo. Então, você vai reproduzir aqui os dados para controle seu, né? Para você saber se aquele pagamento, para quem foi feito, por que foi feito. Então, por exemplo, a Sueli fez um pagamento para mim e eu preenchi um recibo para ela. Então, eu preencho e entrego para ela. Tá? E aí, gente, aí é que mora o perigo. Tem que guardar. Pegou um recibo, tem que guardar. Sabe por quê? Vamos supor agora diferente. Não, ainda sou eu. Tudo que é de ruim eu nunca coloco para os alunos, tá, gente? Eu acho que não é legal. Eu entreguei o recibo para a Vitória e ela não guardou. Não guardou, perdeu, jogou fora, ela nem sabe que fim levou. E aí, eu sou um cara muito malandro e vou lá e entro com uma ação de cobrança contra ela, ou se eu tenho um documento, entro até direto com uma execução. Se ela não tiver esse recibo, não tiver como fazer prova de que ela pagou, ela vai ter que pagar de novo. Tá? Então isso aqui, gente, é importantíssimo. E o pessoal não sabe, muita gente nem imagina, acha que, peguei recibo, joga, põe num canto qualquer aí, né, joga fora. Além disso, né, gente, se você é uma empresa e você fez um recibo e deu para alguém, ou seja, essa pessoa assinou um recibo, você precisa guardar isso, isso é documentação de que saiu dinheiro da empresa, né? Ou entrou dinheiro na empresa, dependendo do caso. Precisa ter tudo isso documentado, precisa ter isso registrado. Então, assim, é um documento, não é porque ele é algo que você compra na papelaria ou porque é algo que você imprime pronto da internet que ele não tem valor, tá? É muito importante tomar o devido cuidado com isso aqui, viu, gente? Parece besteira isso que eu falo às vezes, mas não é não. É muito importante, tá? Alguma pergunta sobre recibo? Professor, no caso, o recibo, por exemplo, ele pode ser anexado na parte de imposto de renda? Dependendo do que é, sim. No Né? caso, Por a empresa, exemplo, por exemplo, pode colocar esses recibos. pode. Por exemplo, você está pagando um curso e você tem esses recibos, ou você está pagando um tratamento médico e ele emite o recibo para você. Você pode anexar sim, né? Porque dá abatimento do imposto de renda. Beleza. Né? Eu faço um tratamento em que não é coberto pelo meu plano de saúde, então eu preciso pagar, e eu pego as notas, os recibos, toda vez que eu vou, para anexar no meu imposto de renda. Né? Por quê? Porque é uma forma de eu abater isso. Então, aí uma saída. Gente, eu não vou falar novamente da nota promissória, eu acho que já ficou devidamente explicado, mas se alguém tiver dúvida, eu posso responder, tá? E vamos para o último dos documentos da área financeira que a apostila traz, que é a duplicata. Esse aqui muita gente não conhece. Por que não conhece, gente? Porque ela é um documento que ela é mais raro da gente ter acesso a ela. Porque a duplicata, normalmente, ela é referente a negociações, na grande maioria das vezes, empresa para empresa.
Então, assim, a gente não vê muito no dia a dia uma duplicata. Olhando ela, né, aqui na tela, a gente pode ver que ela guarda uma certa semelhança com um boleto misturado, talvez, com um cheque quase, né? O que vai ter na duplicata? Então, lá no topo, a gente tem os dados da empresa que emitiu. Opa! Que emitiu, né? É o credor aqui em cima. Então, eu vou ter nome, eu vou ter CNPJ, endereço, vou ter os dados da empresa, certo? Aí a gente tem aqui a referência da fatura. O que é a fatura? Gente, nós não estudamos ainda o caderno controles, mas só para adiantar para vocês, né? A língua portuguesa, de vez em quando, ela serve só para deixar a gente no desespero. Porque ela dá o mesmo nome para coisas que às vezes não tem ligação, né? Igual a gente imagina assim, quando você fala assim, faturei, o que você pensa? Você pensa em ganhei dinheiro, né? Só que faturar significa emitir uma nota fiscal, preencher um documento fiscal, tá? Então, né? Então aqui a fatura, gente, é referente aos dados da nota fiscal dessa negociação. Então eu vou ter o número da nota fiscal, a data em que ela foi emitida, o número desta duplicata. Essa aqui, ó, curiosidade, tá vendo que tá aqui 175/03? Ela tá me falando que é o terceiro pagamento, tá? Não que é o terceiro de 175, gente, mas é o terceiro pagamento desta negociação aqui. O valor e a data de vencimento. Aqui eu tenho um campo que é reservado para instituição financeira, mas que instituição financeira, Marcelo? Não tem nenhum banco aqui. Vou chegar lá, calma aí, gente. Aí aqui embaixo a gente tem os dados, né, da duplicata para o pagamento. Então, se existe algum desconto, se existe alguma condição especial de pagamento, quem é que vai pagar ela, né, o sacado, os dados dele, endereço, bairro, cidade, tá, né? Todos os dados dele. Se for empresa de comércio, né? Se tiver inscrição estadual, eu preencho aqui. Aqui embaixo eu ponho o valor por extenso. E aqui embaixo aqui tem uma coisa, uma das coisas que eu preciso explicar sobre a duplicata. Depois a outra é que eu vou falar aqui da instituição financeira. Então, reconhecemos a exatidão desta duplicata de venda mercantil ou prestação de serviços, na importância acima, que pagaremos a Bling ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados. A praça e o vencimento indicados ficou aqui, ó, cidade de Bento Gonçalves e a data 5/11/2009. Aqui, gente, tem um termo que é bem diferente, é um pouco diferente, né? Data do aceite, né? O que é isso, gente? Normalmente a duplicata ela vai ser entregue junto com a mercadoria ou, no caso de uma prestação de serviço, né? Com o término normalmente ali dessa prestação de serviço, com a realização do serviço. E aí, essa pessoa que está recebendo a duplicata, ele vai aceitá-la, ou seja, se é uma mercadoria, eu aceitei receber a mercadoria, tá? Se é o serviço, eu aceitei a prestação desse serviço. Então eu aceitei, por isso que é data do aceite. E isso me vincula, isso faz com que eu me torne comprometido com o pagamento desta duplicata, né? E aí eu assino. O que tem
essa instituição financeira se ela nem apareceu no jogo aqui, né? Ela nem está na brincadeira da onde que saiu essa instituição financeira. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte. As duplicatas, elas são uma ferramenta para as empresas venderem a prazo que possibilitam que ela negocie o título com algumas instituições. Quem são essas instituições? São alternativa A, banco, alternativa B, factorings e alternativa C, todas as anteriores. Qual vocês acham que a gente fica? Eu acho com todas as anteriores, né? Todas as anteriores. Então vamos entender aí quem são essas pessoas, né? Quem é banco, a gente sabe, né? Agora, quem é essa tal de factoring? A factoring, gente, é um tipo de empresa que tem uma autorização especial de funcionamento que ela pode descontar duplicatas para as empresas, como se fosse um banco, tá? A factoring, ela é um tipo de empresa para, só para dar a definição correta, né? Fomento mercantil. Olha que nome mais bonito, né, gente? Então, o que acontece? Vamos lá para o quadro branco de volta. Olha só. Oi? Vou colocar esse nome no meu filho quando nascer. Fomento mercantil, um nome muito bonito, né? Pensou você falando, fomentinho, meu filho, vem cá, né? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. A criança vai te odiar para sempre, tá? Então, como funciona? Vamos lá. A gente tem de um lado aqui da brincadeira o devedor. E o devedor, ele recebeu uma duplicata. Quem emitiu essa duplicata foi o credor. Então, o credor, vamos fazer aqui ó, bonitinho para a gente entender, emitiu a duplicata. Tá? Só que vamos imaginar o seguinte, essa duplicata é para daqui a 30 dias, então ela é vencimento dia 5/5/2021. Só que o credor, ele não está muito bem estruturado financeiramente e ele precisa de dinheiro, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a via dele, da duplicata. Ah, Marcelo, mas tem duas vias? Sim, por isso ela se chama duplicata, tá? Porque ela é feita em duas vias. Ele vai pegar a via dele e vai até um banco, fazer um banco de outra cor. Fazer o banco em azul. Não foi. Vamos de novo, peraí. Não quer ir. Tudo bem. Então ele vai lá no banco. Escrevi aqui banco. E ele fala assim, seu banco, eu gostaria de descontar. Agora você foi, né? Esta duplicata. Então, o que ele vai fazer? O banco vai avaliar, né? Também ele vai muito assim, para ele saber se ele vai descontar uma duplicata para você ou não, ele vai olhar muito o mercado, o seu negócio, né? A sua taxa de inadimplência. Ele não vai sair descontando para qualquer um, né, gente? Mas ele vai descontar e aí ele vai calcular o desconto dos juros, né? Então, por exemplo,
Vamos imaginar que era uma duplicata de R$ 1.000. E o banco vai te emprestar com juros de 3%, né, ao mês. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$ 1.000, se deu um mês certinho, ele vai descontar ali os 3%, juros compostos, tá, gente? Ele não vai descontar no juros simples. E você vai receber o valor. Vamos supor que deu aqui, né, R$ 3 certinho, 30 reais certinho, só para ficar fácil, né? Então ele vai lá, ele vai te entregar 970. E aí, quando o cliente vier até você para pagar, você vai falar assim para ele: lembra a parte que falava ou a sua ordem? Então, ó, você vai pagar lá para o banco. Então, o banco vai receber os R$ 1.000. E eu vou receber um pouco menos. Para que isso, gente? É uma forma da empresa, eventualmente, ela movimentar caixa, né? Ela fazer caixa para poder aguentar aí, né? Principalmente, às vezes, um começo ou um momento de crise, né? Porque se ela falar assim, não, eu vou só daqui um mês pegar esse dinheiro, um mês é pouco, mas já pensou, gente, se eu tenho um recebimento para daqui a 60, 90 dias, né? Lembrando que quanto mais longo o prazo, menos eu recebo, porque o desconto é maior, né, gente? Então, tem todos esses detalhes que têm que ser levados em consideração. E aí entra a importância da organização e do planejamento financeiro do seu negócio. Porque eu preciso pensar o seguinte: eu compensa ficar fazendo esses descontos? Ou então, já que eu vou ficar trabalhando com desconto, trabalhe aí com o cartão de crédito, que talvez você consiga negociar taxas de desconto menores do que no desconto de uma duplicata, né? Então, é uma coisa para se pensar. Agora, vamos pensar o seguinte: a Ingrid montou lá a empresa e ela precisa contratar, precisa comprar um material para o estoque, né? Gente, você não vai ter limite lá, porque tem compra, dependendo do tamanho da empresa, que R$ 5.000 é pouca coisa, né, para o estoque. Agora, R$ 5.000 para limite no cartão de crédito é um baita de um limite, né? Então, você não vai conseguir muitas vezes substituir isso aqui. Agora, é aquilo que eu falei, questão de planejamento. A empresa tem cartão corporativo, o que der para comprar com ele, trabalha com ele, né? Ou vende usando ele, isso é melhor ainda, né? O vender é importantíssimo e bem mais prático, tá? Alguma pergunta sobre duplicata, gente? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então, eu vou só fazer uma introduçãozinha do tema que nós vamos começar a ver a partir da semana que vem, tá? E aí, a partir da semana que vem, chega aquele momento em que eu falei, né, que a minha matéria e a da Simone, elas se encaixam. Por quê? Porque semana que vem a gente começa a falar de planilha, na minha aula também, tá? Show! Então, nós vamos falar de duas planilhas basicamente juntas, porque são aulas separadas, mas eu vou acabar tratando delas bem ao mesmo tempo, porque elas, em estrutura, elas são semelhantes, tá? Que é nosso controle de contas. A
Pagar, pelo amor de Deus, hein, gente? Pagar é separado. Vocês dão risada, mais uma vez um aluno escreveu para mim no e-mail, né? O contas a pagar tudo junto. E nós temos o outro, que é o controle de contas a receber. E aí, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Lembra quando eu falei lá no Aprendiz que conhecer a língua portuguesa muitas vezes ajuda a gente a entender as coisas? Então, vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. Os dois verbos, pagar ou receber, para quem não lembra, verbo é uma classe específica de palavras que indicam uma ação, né, gente? Então, o verbo pagar e o verbo receber, eles estão com a final em R, e isso aqui a gente chama de infinitivo do verbo. É o nome do verbo. Todo verbo, ele termina, no nome dele, ele termina em R, né? Então, andar, dormir, comer, né? A partícula a junto desse verbo no infinitivo, ela está indicando para mim uma ação futura. Então, quando a gente fala em controle de contas a pagar e controle de contas a receber, eu estou me referindo às contas que eu tenho para pagar no futuro e às contas que eu tenho para receber no futuro também, tá? Então, fica aí já uma pequena dica para vocês sobre português para essa matéria. Gente, eu vou aproveitar esse 1 minuto que eu tenho ainda, 1 minuto e 40, e eu queria indicar para quem tiver interesse, óbvio, né? Para quem tiver mais dificuldade em matemática, procura, dá para achar, às vezes, até pela internet, tá, gente? PDF, ou em sebos também. Tem um livrinho aqui, ó. Ele se chama O Homem que Calculava. Tá? Apesar do nome parecer árabe, Malbatarran, o autor dele ele era carioca, ele não tinha nada de árabe, tá, gente? Era um brasileiro. Então, esse aqui é um livro que ele conta uma historinha, um livro de historinha mesmo, né? Não é um romance, porque ele não trata de amor nem nada do gênero, mas no meio das histórias, ele tem alguns desafiozinhos de matemática para a gente ir fazendo. Tá? Então é um livro bem legal para quem tem dificuldade, que quer às vezes treinar um pouco, né? Essa edição é muito antiga já, tá, gente? Ela é da minha idade já, essa edição aqui. Então, se vocês forem procurar, vocês vão achar provavelmente edições mais novas, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Muito obrigado pela participação de todos. E espero vocês semana que vem. Quem sabe até lá já não dá para ser presencial. Vamos aguardar, né? Estamos aguardando também as notícias para saber, ok? Ok, professor. Então, boa semana para todos e juízo. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.